Fala, torcida do São Paulino, tudo bem com vocês? E você também que não é São Paulino, sejam todos bem-vindos aí, pessoal, a mais um vídeo aí do nosso canal. Vamos falar aí do jogo de hoje, né? O São Paulo enfrenta aí a equipe do Vasco da Gama, lá em São Januário, às 18h30. Jogo que terá transmissão aí da Prime Video. Jogo importante do Campeonato Brasileiro. O São Paulo precisa da reabilitação depois da derrota aí pro Vitória. Um jogo muito difícil, na minha opinião, mas o São Paulo tem condições de vencer o Vasco da Gama, já que o Vasco também vem aí de derrota pela Sul-Americana aí, né? E a crise no Vasco novamente, né? O Renato Gaúcho venceu alguns jogos e agora também já não tá aí grande coisa aí também nas, nos jogos aí do Vasco da Gama. A gente vai falar do jogo, pessoal, mas antes disso, e já no comecinho do vídeo, peço a todos vocês, se você não é inscrito aqui no nosso canal, assista e de repente os nossos vídeos, mas ainda não se inscreveu. Então se inscreve, pessoal, no canal, ativa aí o sininho de notificação, deixa aí o seu like, que é muito importante, e deixa aí também o seu comentário. Vamos começar então falando do jogo, né? Um jogo importante do São Paulo com o Vasco. Jogo muito importante, eu acho que São Paulo precisa muito dessa vitória para poder ir continuar nas primeiras colocações aí do campeonato. O time do Vasco, falando do Vasco, né? O Vasco vem de 5 jogos aí sem vitórias, sendo 3 pelo Brasileiro e foram 2 empates contra Curitiba e Remo, além da derrota de virada para o Botafogo em São Januário. A sequência da equipe de Renato Gaúcho também tem conta com 2 jogos pela Sul-Americana, empate na estreia contra o Baracas Central na Argentina e derrota de virada para o Audax Italiano na terça-feira em casa. Então o Vasco vem bem pressionado aí para esse jogo contra o São Paulo. Já o São Paulo vive um momento de estabilidade, né? Apesar das 2 vitórias aí da Sul-Americana, o cenário do Campeonato Brasileiro é um pouco diferente. O Tricolor só venceu uma das últimas 5 partidas e viu a liderança ficar mais distante. Agora está em terceiro lugar, 6 pontos atrás do rival Palmeiras, né? Então, os dois times aí pressionados. E eu acho que, vou ser bem sincero, eu acho que a batata do, do Roger Machado já está assando. Eu acho que dificilmente aí, em casos aí de derrota, São Paulo vai segurar, né? E também aí, se o Roger Machado sair, tem que cair também aí o Rui Costa, né? Porque foi ele mesmo que contratou esse treineiro, esse treinador aí ridículo. E para mim tem que cair junto aí com o Roger Machado. Bom, como eu falei aí no início do vídeo, a transmissão aí será na Prime Video. O Vasco aí terá um desfalque do Alan Saldívia, que cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Com esse será o substituto para formar dupla com Robert Renan. Além do uruguaio, Barros também deve ser ausência por um entorse no tornozelo direito. Com exceção da dupla, o time não deve ter alterações em relação ao último compromisso pelo Brasileiro contra o Remo, já que o Vasco aí no meio de semana ele jogou com o time reserva. Então o Vasco vem bem descansado e o São Paulo vem bem cansado aí porque usou os titulares aí contra aquele timeco do Origins, né? Pela Sul-Americana. Então o provável time do Vasco para esse jogo: Léo Jardim, Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Cuiabano, Hugo Moura, Tietê e Thiago Mendes, Hugo Moura, Tietê, Thiago Mendes e Johan Rojas, e na frente Andrés Gomes e David, né? O Tietê, Andrés Gomes, o Tietê, o David, né? São jogadores aí que já passaram pelo São Paulo. Tem aí também na reserva aí o Brenner, né? Que de repente pode entrar aí também nesse time do Vasco, né? Jogador aí que já teve passagens aí pelo São Paulo.
Então esse daí o Vasco aí para enfrentar aí a equipe do São Paulo. E o São Paulo, a escalação do São Paulo, o São Paulo vem com Rafael, né? Cedric Gomes, a gente vai ter que aguentar o Cedric Gomes de novo. Cedric Soares de novo, imagine. A gente vai ter que aguentar aí esse cara de novo na lateral direita do São Paulo, mais uma vez, né? Cedric Soares, Alan Franco, Sabino, retorna aí o Sabino, e o Wendel. No meio-campo ali o Bobadilha, Danielzinho e Luciano, e no ataque Arthur, Luca e o Caleri. Esse aí então deve ser aí o São Paulo, um 4-3-3, né? Mais uma vez, o mesmo esquema aí que o treineiro aí tem adotado. Então esse aí é o time de São Paulo para esse jogo. Lembrando aí que o São Paulo tem alguns desfalques, né? Lucas Ramon e Rafael Tolói suspensos, né? O Lucas Ramon foi expulso no jogo contra o Vitória. E o Rafael Tolói levou o cartão amarelo, então os dois estão suspensos. Ferreira com edema na região posterior da coxa esquerda, não joga. Pablo Maia, cirurgia para correção de fraturas no nariz e na face. Marcos Antônio, lesão no músculo reto femoral da coxa direita. E Lucas, fraturas em duas costelas. Né? Pendurados Alan Franco, Wendel, Ferreirinha e Luciano. Então, jogadores e pendurados aí no time do São Paulo, né? Então esse aí o time aí para esse jogo. A arbitragem aí, pessoal, depois a gente vem aí com as estatísticas aí do confronto. A arbitragem aí, Rodrigo Sávio Pereira Sampaio, do Distrito Federal, assistente número 1, Bruno Bosquilha, do Paraná, e assistente número 2, Daniel Henrique da Silva Andrade, também do Distrito Federal. VAR, Caio Marques Augusto Vieira, de Goiás, e o quarto árbitro, Luiz Augusto Silveira Tisne, de Santa Catarina. Então, esse daí é a arbitragem aí para esse jogo entre São Paulo e a equipe do Vasco da Gama. Vamos a estatísticas desse confronto entre São Paulo e Vasco da Gama. Foram 61 jogos, com 26 vitórias pelo Campeonato Brasileiro, né? Esses números aí é só Campeonato Brasileiro. Foram 61 jogos, 26 vitórias do São Paulo, 17 empates e 18 vitórias aí do Vasco. Jogando em casa aí com o mando do Vasco, foram 33 jogos, com 12 vitórias do Vasco, 10 empates e 11 vitórias aí do São Paulo. Até o São Paulo tem um equilíbrio bom aí jogando fora de casa contra o Vasco. Bom, nos últimos 5 jogos aí entre São Paulo e Vasco, nos últimos 5 jogos aí entre São Paulo e Vasco, foram foram 3 vitórias aí do Vasco, um empate e uma vitória do São Paulo, né? O último jogo foi no Brasileirão do ano passado, onde o São Paulo acabou vencendo o Vasco em São Januário, né? Devolvendo aí a derrota que o São Paulo teve no primeiro turno, né, desse mesmo campeonato, onde o São Paulo acabou perdendo por 3-1 pro Vasco, né? E depois aí teve a troca aí do Zubeldia também, né? Zubeldia que também tá balançando lá no Fluminense, né? O Zubeldia pode, de repente, aí na próxima rodada aí também cair fora aí do Fluminense. Então, existe essa possibilidade, essa questão aí para mim vai ser um jogo muito complicado e um jogo muito difícil, né? Bom, essas aí então as estatísticas aí desse confronto entre São Paulo e a equipe do Vasco da Gama. Vamos falar agora, pessoal, do Arboleda, né? Vamos falar aí da questão aí do Arboleda, que para mim, eu acho vergonhoso o que acontece no São Paulo todos os dias que você vê. É uma notícia pior que a outra. Sempre a pior notícia vai ser a próxima, né? A questão do Arboleda aí, né, que não se apresentou no São Paulo ainda.
Nem vai se apresentar, tenho certeza que não vai se apresentar. São Paulo aí acabou pagando aí, promete pagar dívida. São Paulo promete pagar dívida, justiça aceita e libera porte bloqueado do Arboleda. A Justiça de São Paulo liberou uma Porsche 911 Carreira S de propriedade do zagueiro Arboleda. O veículo estava bloqueado para pagar uma dívida de 800 mil, com a advogada Caroline Brandão, que representava o jogador. A liberação veio nesta quinta-feira, 16 dias depois do atleta informar ao tribunal a realização de um acordo para pagar o débito, que com os juros beirava 1 milhão. Segundo o documento anexado pela defesa de Arboleda, São Paulo se comprometeu a quitar a dívida. Cara, é vergonhoso, cara. O tribunal então homologou o acordo no início da semana. Após a decisão, a defesa da Arboleda pediu que o carro fosse desbloqueado, o que ocorreu na sequência. Assim, a Porsche da Arboleda agora está sem restrições. O desbloqueio acontece também em meio ao pagamento de salários de abril de Arboleda por parte de São Paulo, mesmo com o sumiço do jogador que não aparece desde o início do mês. O contrato do acordo com o advogado foi colocado em sigilo e processo que ocorre na 4ª Vara Civil do Fórum Regional da Lapa, em São Paulo. A reportagem apurou que o pagamento poderia ser feito em até 10 vezes. Dias depois do acordo, a Arboleda sumiu, viajou ao Equador e não se representou a São Paulo para o jogo contra o Cruzeiro no Morumbi. Pela não é terceira, tá a terceira rodada, mas eu acho que é 11ª rodada do Brasileiro, no último dia 4, né? Depois disso, o zagueiro trocou o telefone, recebeu diversos itens pessoais levados por um amigo de São Paulo ao Equador e ficou incomunicável por dias. Cara, isso daí eu vou parar por aqui porque pra mim isso daí é uma vergonha, cara. É uma vergonha essas coisas que acontecem no São Paulo. Como eu falei, todo dia tem uma notícia ruim no São Paulo. Todo dia. Todo dia. E essa daí é uma vergonha que acontece no São Paulo. Mais uma decepção que acontece no São Paulo. Infelizmente, pessoal, infelizmente, o São Paulo aí é chacota. Né? Os jogadores aí fazem o que querem dentro de São Paulo. Eu espero que depois de 30 dias o São Paulo mande esse vagal embora. Depois de 30 dias, o São Paulo mande por justa causa esse vagal desse Arboleda, porque é repugnante o que acontece no São Paulo. É repugnante, né, o que acontece no São Paulo. Então, para mim, tem que mandar embora esse vagal aí. Por tudo aí que ele fez aí com o São Paulo. Por tudo que ele fez aí, deveria mandar esse cara embora. Porque abre um procedente muito perigoso no São Paulo, porque vai ter um monte de jogador que vai querer fazer o que quiser no São Paulo. Vai ter um monte de jogador que vai fazer o que der na telha, vai fazer. Né? Então o São Paulo tem que mandar esse cara embora por justa causa e fazer uma multa aí grande para que nenhum time aí queira mais contratar esse vagal aí. Jogador aí que sempre pipocou em jogos grandes, né? Sempre pipocou em jogos grandes aí, Arboleda. E não tem que ter dó de jogador, não. Tem que fazer o que. Porque, imagina, São Paulo tem que pagar a dívida do cara, o cara vai pegar a porte dele, vai ficar andando pra lá e pra cá, e não vai vir. Mas não tá nem aí pro São Paulo mais. Ou ele sabe também de muita coisa lá dentro de São Paulo, por isso que ele tá fazendo o que ele quer. Né? É isso. Outra coisa aí é a questão do Mike, né? O Mike, que segundo um jornalista, esse tipo de notícia, na realidade, tem que tomar muito cuidado, porque a gente não sabe o que aconteceu. Né? Dizem aí que o Mike, um jornalista, eu vou até pegar aqui o nome do jornalista. Não vou conseguir agora. Mas teve um jornalista aí que falou que o Mike chegou aí num treinamento de São Paulo mamado, embriagado, bêbado, né?
Então, por isso que de repente teve alguns jogadores aí que passaram na frente dele. Casos aí que o do Felisberto, que, né, que foi aí relacionado para o jogo de hoje, né? Dizem que o Felisberto passou a fila e agora aí já está na frente aí do Mike. Eu espero que não seja verdade, até porque, segundo informações aí, dizem que o Palmeiras poderia estar interessado no Mike, já que o Alan Barcelos foi lá para o Palmeiras, né, técnico de sub-20 do Palmeiras agora, e de repente aí falou aí do Mike, e o Mike pode de repente aí pintar no Palmeiras, né? Eu não sei qual que é a verdade, porque a gente não acredita em nada que acontece no São Paulo. Em nada que acontece no São Paulo a gente acredita. Então eu não sei. Não vou tomar decisões precipitadas a questão do Mike. Será que foi mesmo? Será que aconteceu isso mesmo? Ou eles estão jogando esse tipo de informação aí para queimar o moleque, para vender ele, para pagar aí salário aí de jogador medalhão? Eu não sei. Vamos esperar para ver aí o que acontece nessa questão do Mike. Que para mim aí também, se isso aconteceu, tem que chegar no jogador, conversar com ele. Ele é um jogador novo, né? Começando a carreira agora. Mas se de repente for verdade, tem que fazer isso. É um jogador jovem, né? Você não pode acabar com a carreira do jogador por um erro. Quantos erros aí o Arboleda teve aí em todo esse tempo que teve no São Paulo? E só passaram a mão na cabeça dele, né? Ele não quer que fique passando a mão na cabeça do Mike. Mas alguém chegar nele, conversar com ele e explicar todas as situações. Mas dois pesos e duas medidas, né? No São Paulo. O Arboleda faz o que faz, São Paulo paga a dívida dele lá. O Mike, se aconteceu que o Mike. Como eu falei, a gente tem que ter muito cuidado. Eu não estou afirmando aqui que o Mike fez isso. Mas se acaso ele fez, para mim, é dois pesos e duas medidas aí na questão dele e também do Arboleda. Bom, pessoal, gostou desse vídeo? Se inscreve no canal, deixa aí o seu like, que é muito importante, deixa aí também o seu comentário. A gente volta aí, pessoal, no domingo, a gente volta aí fazendo um vídeo, trazendo aí, falando do jogo, né? E dando notas aí também para os jogadores nesse jogo de hoje entre São Paulo, Vasco da Gama e São Paulo em São Januário. Gostaria de agradecer então a todos vocês. Fiquem com Deus, pessoal. Um grande abraço. E vamos, São Paulo.